Hoje a palavra vai nos falar sobre uma ação do mal. Afinal de contas, como é esta ação? O que ele geralmente quer fazer dentro dos nossos corações? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olha, vamos percorrendo a palavra de Deus. Hoje quero trabalhar com vocês a palavra que está no Evangelho. Lembre-se sempre que esta palavra pode ser compartilhada com outras pessoas para que também seja ali para ela uma luz. Então hoje nós vamos trabalhar o Evangelho de São Marcos, capítulo 5, do versículo de 1 a 20. Diz assim: Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram a outra margem do mar, na região dos Gerasenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: Que tens a ver comigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia: Espírito impuro, sai deste homem. Então Jesus perguntou: Qual é o teu nome? E ele respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia ali perto uma grande manada de porcos pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: Manda-nos para os porcos para que entremos nele. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos, e toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos, e as pessoas foram ver o que havia acontecido, e foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e em seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído pela legião, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram o que havia acontecido com os endemoniados e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto lhe disse: Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhe tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. Então o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Muito forte nessa passagem, né? O texto ele enfatiza duas vezes, né, que ninguém primeiro conseguia amarrá-lo, que depois ninguém conseguia conter. Por quê? Porque enfatiza aqui uma força que arrebenta tudo. Uma das ações mais claras do mal, das suas manifestações, quando uma pessoa está possuída, é que ela exerce uma força desproporcional. Ou seja, uma criança pode ter uma força que 4 homens fortes não conseguem contê-la. Ou seja, há uma força desproporcional à capacidade física daquela pessoa. Então, essa é uma das características de pessoas que passam por este momento de possessão. E essa possessão é lógico, né? Ou seja, essa atitude do mal, né, que justamente age através da pessoa, elas são casos raros. Mas nós precisamos entender que ali, né, quando se fala de uma legião, ou seja, são vários demônios que estão dentro dessa pessoa, são vários acontecimentos, e sim, que essa pessoa foi dando, né, para justamente uma ação do mal. E aí nós temos algumas outras coisas. Além dessa força desproporcional, nós temos uma pessoa que está ali vagueando em lugares de morte, ou seja,
naquele lugar sombrio, né? Quando a gente lembra do cemitério, nós lembramos dessa sombra, deste lugar triste, embora lógico, é o lugar onde nosso corpo está esperando ali para a ressurreição, mas em geral não é essa a visão que a imagem popular traz, né? Popularmente nós vemos o lugar de tristeza, um lugar sombrio. Não é à toa que se a gente pedisse para ir para o cemitério, em geral, nós não gostaríamos muito de ficar naquele lugar, né? Ou seja, ali há essa coisa sombria, obscura. Depois ainda a palavra diz que ele vagueava, que ele gritava e que feria-se com pedra. E aí é muito interessante, porque é como que no fundo este grito é um grito aonde pode estar manifestando ali uma dor. Por quê? Porque o mal em geral entra em uma dor, em uma ferida, em um lugar onde ali faltou amor, e em vez de preencher aquela falta da ausência do pai, daquele abuso sexual, daquela tortura sofrida, daquela situação de ciúmes que você viveu, daquela outra situação de inveja, daquela de compreensão, onde você sentiu a falta de amor, você não escolheu preencher com amor, né? Como diz São João da Cruz, onde não há amor, plante amor e colherá amor. Mas nós, em vez de fazermos isto, muitas vezes amaldiçoamos, desejamos mal. O que está acontecendo aqui? Eu estou vagando, eu estou andando pelos lugar sombrio, ou seja, entrou uma escuridão, eu senti uma ausência, né? E muitos vão dizer que o mal é a ausência do bem, ou seja, eu senti uma ausência, alguém não realizou algo bom para comigo, foi ausente naquilo que deveria fazer, e ali eu pego aquilo e quero preencher com mal, causando mais sombra, e além de fazer esta sombra sobre o acontecimento ou sobre a pessoa, nós começamos a fazer essa sombra sobre nós. Porque nossa palavra, nossa voz proclama aquilo que nosso coração está cheio. Então o ódio começa a operar, e começa a operar no outro, e começa a operar em nós. E aí a pessoa fere o outro e fere a si mesma. É como se ela pegasse pedras, como diz aqui, né? E começasse a se ferir. E essas condições que estão dentro de uma pessoa começa na manifestação do mal a se exteriorizar. Então o grito interior se torna um grito externo. E a gente vai ver isso na nossa sociedade, onde muitos justamente começam a se ferir, e pode ser uma ferida até de desejar a morte. E aí você percebe que estes pontos vão aparecendo, porque há uma ausência do bem por um fato que te ocorreu, porque aquela pessoa também escolheu o mal e você livremente quis que este mal permanecesse ao escolher por ele, ao escolher cultivá-lo. Por isso, nós somos responsáveis. Então o mal está agindo em mim, não tenho culpa. Tem, porque você está justamente o acolhendo. Existem casos também raros, onde não há na pessoa um mal, um malefício, um desejo do mal, e há uma posição? Sim. Nós temos casos aí de pessoas que justamente por causa de um desejo, de uma manifestação de Deus para que o mal seja revelado, foram instrumentos para isso. Mas não é comum. Maria de Belém, por exemplo, Santa Maria de Belém é um exemplo disso, mas não é normal. Tiramos essas exceções, tudo isso para dizer que é possível, mas
quase uma coisa rara, assim, é muito difícil. Tão difícil quanto haver uma possessão. Porém, essas ações circunstanciais, ferir a si mesmo, isso sim, acontece bastante. E é como pequenas ações que vão dando entrada da ação do mal. E se a gente deixar, a coisa se torna uma legião dentro de nós. Pense um pouco sobre isso. Deus vos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.